Olá, galera, sejam bem-vindos e vamos continuar com o nosso exercício lá no QGIS sobre a base de dados do Brasil não para 1 milhão. Vamos para a tela? Vamos entender então como que eu faço pesquisas nessa base de dados. Agora nós temos um monte de informação geográfica adicionada no nosso banco de dados e vamos começar a extrair informação, né? Todas as camadas que a gente tem aqui, vocês lembram, tem uma tabela de atributos alfanumérica atrelada ao dado geográfico. Por exemplo, vou pegar aqui a camada limite unidade de proteção integral, que eu sei que são esses polígonos verdes que estão aqui. Se eu for lá no botão informação, está piscando lá o mouse, no botão informação, e clicar sobre um desses elementos, ele vai selecionar o elemento e vai me trazer todas as informações da tabela de atributos sobre aquele elemento ali. Então, aquele elemento que eu selecionei, ele é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Eu posso utilizar essas expressões que estão na tabela de atributos para fazer uma busca naquela camada. Por exemplo, na camada município. Vou ligar aqui a camada município que estava desligada. Se eu pedir a tabela de atributos da camada município, vamos lá pedir a tabela de atributos dela, ela vai vir com o nome de todos os municípios que estão na base de dados, que no caso são todos os municípios do Brasil. Aqui em cima ele me diz o total de feições, que a gente pode fazer uma correlação aqui, que é o total de municípios. 5.570 feições a gente tem nesse arquivo. Uma coisa que a gente tem que corrigir, perceba que o nome do município, ele novamente está com os caracteres estranhos lá por causa da codificação. Então, para corrigir isso, vamos fechar a tabela de atributos, pedir a janela de propriedades da camada, eu acesso essa janela dando 2 cliques sobre o nome da camada. Lá no menu geral da janela propriedades da camada, a gente encontra ali a codificação da fonte de dados. Ele está em System. Lembram que quem fez essa base de dados, o IBGE, codificou ela na codificação UTF-8. Selecionei aqui o UTF-8, dei um aplicar. Provavelmente, agora voltando na tabela de atributos, os municípios agora estão com a grafia correta. Bem, são 5.570 municípios. Se eu quiser encontrar um município especificamente que eu não sei aonde ele fica, mas eu sei que ele está aqui nessa minha base de dados, ele está no Brasil, como que a gente pode fazer para fazer uma pesquisa desse tipo? Para procurar qualquer elemento, nós temos aqui embaixo, na tabela de atributos, a opção mostrar todas as feições. Na verdade, aquele botão ali é um botão de filtro. Em vez de mostrar todas as feições, eu posso apenas mostrar as feições selecionadas, uma vez que eu já tenho essas feições selecionadas na área gráfica. Posso pedir para mostrar na tabela de atributos apenas as feições visíveis no mapa. Posso pedir para mostrar as feições novas e selecionadas. Enfim, eu tenho várias opções aqui de filtrar. E uma delas que eu tenho, que é a penúltima linha, chama filtrar coluna. Filtrar coluna. Se a gente for lá na opção filtrar coluna, ele vai me mostrar aqui no lado uma lista de quais são as colunas que tenho disponível nessa tabela de atributos. Se eu quero procurar um município pelo nome, então eu vou filtrar a coluna nome. Habilitei a opção, aparece só aqui o nome, e agora eu tenho um campo aberto para a gente escrever a expressão, ou seja, o nome que eu quero buscar na base de dados. Vamos buscar um município aqui, por exemplo, a megalópole de Palhoça. Eu sei que Palhoça é um município que está dentro da base do Brasil. Então, se eu quiser buscar esse município, uma vez que eu não sei ele, onde ele está na minha base de dados, eu posso vir aqui no filtro da coluna nome e eu vou escrever agora o nome do município. Vou lá e escrevo o nome da megalópole de Palhoça. Perceba que no lado direito da linha de expressão ele tem um botão chamado sensível ao caractere. O que aquele botão faz? Ele estando habilitado, que é o caso, ele vai procurar nessa coluna apenas a expressão exata que eu escrevi. Então perceba aqui que eu escrevi Palhoça com a primeira letra em minúsculo. E na coluna de nome de município, todos os municípios começam com letra minúscula. Então, com a opção sensível ao caractere,
eu vou aqui no botão aplicar para ver o resultado, percebo que ele não vai encontrar nada, ele não encontrou nenhum município. E é óbvio que Palhoça existe no mundo, né? Existe aqui no Brasil. Então, o que ele faz? Com a opção sensível ao caractere, ele vai procurar a expressão exatamente igual, inclusive com a letra maiúscula. Se eu não quero ter esse preciosismo, ter que ter esse cuidado de escrever os nomes com a letra maiúscula, eu desabilito a opção sensível ao caractere. Desabilitei aqui, mando aplicar, ele vai aplicar esse filtro na coluna nome. E agora me trouxe um resultado aqui, ó, uma linha, ou seja, eu tenho um elemento nessa base de dados chamada Palhoça. Se eu quiser ver essa linha, onde que é esse elemento no mapa, é bastante simples. Eu venho aqui ó, no número da linha, seleciono a linha na tabela de atributos. Com o elemento selecionado aqui na tabela de atributos, automaticamente ele já aparece selecionado lá na área gráfica. Se por um acaso eu não tivesse com Palhoça em destaque aqui na minha tela, tivesse em outra região, não me ia aparecer selecionado na minha área gráfica, mas está selecionado aqui o elemento. Eu posso trazer o objeto da seleção aqui para o centro da área gráfica, utilizando esses botões da tabela de atributos aqui em cima. Esse botão que fica aqui praticamente no centro, o botão chama aproximar o mapa às linhas selecionadas. Ou seja, ele vai centralizar na minha área gráfica a linha que está selecionada na tabela de atributos. Então, se eu clicar ali, ó, com a palhoça selecionada, cliquei aqui, ele automaticamente traz para o centro da tela o resultado da minha seleção. Está aqui o município de Palhoça. Então, isso aqui é uma forma bem simples de a gente encontrar qualquer informação que tenha na tabela de atributos e encontrar a informação espacial atrelada àquela linha da tabela de atributos. Vamos ver se a gente entendeu, então. Vamos fazer uma nova pesquisa. Primeiro, para fazer a nova pesquisa, eu vou excluir essa seleção, que já está feita. Para me excluir a seleção, eu vou lá no botão, clica no lado do botão selecionar, lá em cima, na barra de ferramentas. O botão chama excluir seleção. Clico naquele botão, ele excluiu a seleção. Vou pedir a tabela de atributos novamente e vamos imaginar que a gente queira saber onde é que fica um município chamado Xique-Xique. O Brasil tem um município chamado Xique-Xique, não sei onde é que fica. Se eu quiser procurar esse município na tabela de atributos, como que eu faço? Então vamos lá. Lá no botão embaixo, onde está escrito mostrar todas as feições, vamos buscar a opção filtrar coluna. No filtrar coluna, vamos na opção nome e agora a gente habilita o filtro na coluna nome. Aqui a gente digita o nome do município que a gente quer buscar. Xique-Xique, é com X, tá? Xique, hífen, Xique. Desabilito a opção sensível ao caractere e aplico. Beleza, apareceu aqui uma linha chamada Xique-Xique, quero ver ele na tela, clico sobre a linha e clico lá no botão aproximar o mapa à linha selecionada. Está aqui, esse é o município Xique-Xique, vou fechar a tabela de atributos. Se eu me afastar um pouco, eu já vejo que esse município está no estado da Bahia. Bem, a gente fica se perguntando, né, como que a gente sabe que isso aqui está na Bahia? Porque eu não consigo ver o limite interestadual, porque ele está confundindo com o limite de município. Então, para não ter dúvida, vamos destacar os limites interestaduais, que aqui no QGIS, né, aqui no nossa base de dados, ele chama a camada limite unidade da federação. Vamos pedir a janela propriedades dela, no menu estilo, então está aqui o preenchimento sim, ele está aqui o estilo de polígono, está como preenchimento simples, só que não tem preenchimento nenhum, ele está sem pincel. O que a gente tem que trocar aqui, para destacar ele um pouco mais, é a cor dele. Ele está lá cinza, está confundindo com o limite de município. Então vamos deixar ele em vermelho também, e eu vou aumentar um pouquinho a espessura dele, vou botar 0,3. Agora ficou claro, né? Agora ficou claro que está aqui, ó, o limite interestadual, e eu sei que Xique-Xique está dentro do estado da Bahia. Se eu ainda tiver dúvida, eu vou aqui, ó, ilumino a camada limite unidade da federação, e lá no botão informação, eu peço uma informação sobre aquele limite ali. Ele já vai me dar aqui o nome do estado. Está aqui, ó, aquele polígono que ele identificou, ele acaba selecionando em vermelho, então a gente não vê selecionado, mas ele selecionou o limite
da unidade da federação, aquele polígono ali, que corresponde ao estado da Bahia. Certo? Essa é uma forma de a gente fazer pesquisa na base de dados. Vou excluir seleção lá também. Essa é uma forma de excluir. Essa é uma forma de pesquisar sobre a nossa base de dados. Isso a gente faz um filtro, né, sobre uma das colunas da tabela de atributos. Entendendo isso, a gente consegue partir para pesquisas um pouco mais avançadas. Uma pesquisa de correlação, que faça uma correlação direta entre duas camadas diferentes dessas, né? Isso que o QGIS chama de pesquisa espacial. É isso que a gente vai começar a trabalhar, com pesquisa espacial no QGIS, e sobre isso eu gostaria de propor um exercício para vocês. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, onde eu mostro o exercício e já explico como que a gente faz consulta espacial e como que a gente começa a fazer cruzamento de camadas. Certo? Até mais. Saúde a todos.